Olá, boa noite. Então, cá estou eu de novo. Hoje eu vou-vos mostrar uma sobremesa que eu vou fazer aqui rápido. É uma sobremesa que é muito deliciosa. Portanto, vamos aos ingredientes. Portanto, aqui eu tenho chocolate em barra, Belgian Chocolate, que se compra no supermercado. No supermercado encontram Belgian Chocolate, dos pelo menos com mais de 50% de cacau. Portanto, aqui eu tenho 200 gramas de chocolate em barra. Eu tenho 110 gramas de manteiga. Aqui eu já coloquei no mesmo pote. Eu tenho 3 ovos. 140 gramas de açúcar. Tanto podem usar o açúcar refinado como o açúcar normal cristal. E aqui eu tenho 30 gramas de farinha sem fermento e 10 gramas de cacau. Não é achocolatado como Nesquik, é cacau. Portanto, já coloquei também junto, que vocês já vão ver, eu já vou mostrar o procedimento. Portanto, agora, a primeira coisa, eu vou derreter a manteiga com o chocolate. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar no micro-ondas de 50 a 50 segundos. Porquê? Porque o chocolate, ele queima facilmente. Portanto, tem que ir com cuidado. Ou então podem derreter também em banho-maria, colocando no lume com uma panela de água a ferver, um bolo em cima, só que o bolo não pode estar em contacto com a água fervendo. Portanto, colocam um pouquinho a menos, deixam a água ferver, baixam um pouquinho e colocam o bolo do chocolate com a manteiga e deixam, vão mexendo até ele ficar derretido. Ok? Portanto, o meu eu vou colocar no micro-ondas. E agora, aqui numa taça, aqui eu vou colocar o açúcar e os ovos inteiros. Quem tem uma batedeira pode fazer na batedeira, que é muito mais rápido. Portanto, é colocar isto na batedeira e deixar bater até ficar bem espumoso. Eu vou bater aqui à mão para que vocês vejam que também dá para bater à mão. Portanto, se não tem uma alternativa, tem outra. Ele já está ficando. Portanto, aqui já derreteu um pouco. Eu vou dar só uma misturada para ajudar a derreter melhor. Portanto, a manteiga aqui eu já tinha em temperatura ambiente. Como sabem, o leite, ovos, manteiga, tudo que vai usar num bolo, numa sobremesa, tentem usar em temperatura ambiente, principalmente para bolos. Portanto, olha, basicamente, como ele está, o chocolate está quente, é quase que já nem vai ser preciso colocar outra vez no micro-ondas. Ele vai acabar derretendo os bocadinhos que ainda tem aqui. Vou deixar aqui de lado e deixar descansar um pouquinho. Portanto, e agora vamos lá. Pode ser na batedeira industrial, quem tem uma. Quem não tem aquelas batedeiras pequeninas à mão, pode bater também. Vou então fazer aqui como estou fazendo com a vara de arames.
Eu estou fazendo isto à noite, já é tarde, eu resolvi fazer isto. Portanto, eu não quero colocar a batedeira agora a fazer barulho aqui. Portanto, mas como podem ver, já está um creme espumoso. Basicamente, o açúcar já se desfez. Está um creme aqui bem homogéneo. Não vai ser possível. Portanto, agora o que eu vou fazer é agora juntar, portanto, certificar que o chocolate está todo derretido. E está. Pronto. E agora eu vou juntar aqui na gemada que eu tenho aqui, que é os ovos com o açúcar. Portanto, vocês vão colocar em fio e mexendo sempre. Portanto, mexendo. E vai o chocolate todo. Agora vamos raspar. E pronto, misturam bem o chocolate, ok? E agora eu tenho a farinha junto com o cacau. O que é que eu vou fazer? Eu vou peneirar, como eu já falei, nos bolos sempre se peneira a farinha. Ele dá mais leveza e para não ir os grumos. Como vocês estão vendo aqui, por exemplo, estão os bocadinhos de cacau. Pode ser com uma colher. Vem aqui. E pronto. E assim não vai os granuladinhos do cacau. E agora o que vão fazer? Vão envolver. Agora vai envolver até a farinha está tudo bem envolvida. Portanto, já está tudo. E portanto, como viram, é uma sobremesa fácil de fazer, rápida. E basicamente com coisas que temos em casa. Agora eu tenho aqui estas forminhas pequeninas que é de fazer pudinzinhos, coisas assim. Mas quem não tiver, tem aquelas forminhas, eu por acaso eu não tenho, que é de cerâmica. Tipo de fazer soufflé. Ou até muitos fazem às vezes o creme caramelo, pudinzinho de creme caramelo. Se não tiverem estas, podem usar uma outra forminha pequenina. Portanto, esta receita vai me dar. Eu agora vou encher as forminhas até mais ou menos 3/4, e vocês já vão ver. Eu preciso dela para amanhã, é por isso que eu estou mostrando para vocês hoje. Eu vou usá-la amanhã. Portanto, eu vou colocar nas forminhas e vai ir para o frigorífico. Amanhã, na hora que eu precisar dos bolinhos cozidos, por exemplo, vocês têm um almoço, quando o almoço já está, vocês já estão almoçando, por exemplo, ligam o forno a 200 graus, ok? Deixam aquecer. Quando veem que estão quase a terminar de almoçar, pegam nas forminhas, colocam o outro tabuleiro para não ir assim, por exemplo, ou um tabuleiro redondo, ou o tabuleiro do forno, colocam
colocam assim e vai no forno. Bolinho de chocolate. O bolinho surpresa, que ao abrir, ele tem o creme de chocolate no meio. Portanto, este bolinho não pode cozer demais. Para ele ficar com o creme de chocolate no meio, ele tem que ir ao forno a 200 graus, no máximo entre 10 a 12 minutos. Pronto. Portanto, estão terminando de almoçar, colocam no forno e sai a sobremesa quente. Ok? Que é servida com uma bola de gelado, ice cream, sorvete. Eu vou fazer hoje para usar amanhã. Portanto, uma coisa, o que é que nós vamos fazer? As forminhas, eu já tenho elas barradas com manteiga. E agora, eu não vou passar farinha, eu vou passar cacau. Cacau em pó. Vocês vão polvilhar as forminhas. Portanto, eu deito numa e a seguir polvilho de uma aqui. Uma. Agora. Esta. Por quê? Porque podem polvilhar com farinha, só que o bolinho vai sair depois esbranquiçado. Os lados do bolinho vai sair esbranquiçado e não é isso que vocês querem. Vocês querem um bolinho que saia, principalmente se for para uma festa. Aqui tem um pouquinho a mais, já vou colocar aqui. Se for para uma festa, para o bolinho sair bonitinho, prontinho para ir para a mesa. Portanto, aqui estão minhas forminhas prontas a levar a massa do bolo. Portanto, agora vamos dividir mais ou menos. Eu faço mais ou menos tipo um pouquinho a cada um. Depois eu vou dividir o resto que ficar e divido por elas todas para ficar mais ou menos por igual. Esta sobremesa eu aprendi já há muitos anos, há cerca de 20 anos, 18 anos por aí. Me deram a receita quando eu trabalhava num hotel lá na Ilha da Madeira. Me deram a receita, mas a receita foi em quantidades grandes. E eu tive que andar a quebrar a cabeça para tentar reduzir para porção individual. É assim, eu não tirei curso de pastelaria. Tudo que eu aprendi e sei até hoje foi que fui aprendendo e experimentando, fazendo experiências por mim mesma. Livros, porque quando eu comecei a fazer a pastelaria, basicamente não havia móveis, telemóveis, não havia basicamente internet. Portanto, porque já foi há quase 20 anos atrás. E entrei nisto por um acaso. E eu nunca tinha feito bolos na minha vida. Mas comecei com uma patroa minha que fazia bolos. Eu gostava muito de cozinhar e eu ajudava ela. E aí ela falou: Lídia, tu tens jeito para isto, tens mão para isto. Eu falava: não, eu nunca cozinhei um bolo. E aí foi.
foi ela que me colocou o gostinho pelos bolos e pelas sobremesas. Pronto, meninos, agora aqui está, como podem ver, elas vêm mais ou menos até 3/4 de altura, porque ainda vai crescer, apesar que não tem farinha, mas vai crescer com o volume dos ovos e tudo isso. Portanto, agora, isto vai assim, eu vou só cobrir com película aderente, cling film, e vou colocar na geladeira até amanhã, até a hora de eu colocar no forno. Pode sair do frigorífico e ir diretamente para o forno, ou então podem tirar uns 10, 15 minutos antes, deixarem em temperatura ambiente e depois levarem ao forno. Ok? Portanto, vai ao forno a 200 graus. Se for feito fresco, ele vai levar uns minutinhos a menos. Portanto, máximo até 10 minutos. Portanto, é uma questão de testarem. Por exemplo, podem cozer um e experimentarem a primeira vez. Principalmente para testarem o vosso forno. Porque tudo, como eu já falei, tudo depende do forno de cada um. Portanto, pode levar um pouquinho mais, como pode até está mais alta temperatura do que aquilo que vocês colocam lá no termostato. Portanto, é isso que vocês têm que testar o vosso forno, ok? Portanto, aqui está a sobremesa prontinha. Amanhã eu volto para vos mostrar como é que ficou. Olá, boa tarde, meninas. Então, aqui está a sobremesa que eu fiz ontem. Como eu vos falei, acabou, já cozinhou. Acabou de sair do forno e agora vamos lá desenformar. Para desenformar, coloquem uma faquinha destas e passam, tipo assim, só de levezinho em volta. E agora está quente, portanto, cuidado. Só virar no prato. E aqui está o bolinho, portanto. E agora vamos servir com uma bola de gelado. E aqui está. Podem decorar com morangos, uma folha de hortelã. Eu, por acaso, hoje não tenho, portanto, vai assim. Portanto, agora vamos ao teste. Portanto, agora abre. E aqui está o bolinho de chocolate que já sai com o molho dentro. Ok? Espero que gostem. É uma sobremesa fácil, boa de fazer para festa. Podem fazer com antecedência, como eu falei. E aqui está, prontinha a comer. Ok? Tchau, obrigados.